Boa noite a todos os nossos espectadores que nos assistem. Estamos aqui com mais uma meditação matinal aqui no nosso canal para falar da palavra de Deus neste dia de hoje, né? Nesta sexta-feira. E bom, estamos aí no propósito do jejum de Daniel. Hoje é o 9º dia, pelo menos que eu estou fazendo, é o 9º dia do jejum de Daniel. Iremos até o 21º, né? Representando o propósito que Daniel fez, né? E vamos então continuar nesse propósito, nesta palavra, né? Enfim, vamos então hoje falar de uma pergunta que uma pessoa enviou, que ela disse assim: como estudar corretamente a Bíblia? A palavra de Deus, ela é algo que nos alimenta espiritualmente, né? A Bíblia é simplesmente o alimento espiritual. Temos o nosso alimento físico, mas também temos que ter o alimento da alma, que no caso é apenas, né, apenas uma coisa pode saciar essa fome espiritual, e é a palavra de Deus. Então, a importância da palavra de Deus é tão grande que a gente nunca, jamais pode deixar ela faltar da nossa vida. Todos os dias a gente precisa ao menos ler um versículo da Bíblia, porque essa palavra se renova a cada dia da nossa vida. É literalmente o próprio Deus falando conosco. Então esta palavra é algo totalmente poderoso na nossa vida. Ela muda, ela transforma a vida do ser humano. Então, meu amigo, você que se diz cristão, você nunca pode deixar a palavra de Deus faltar na sua vida. Escute bem, nunca permita que a palavra de Deus falte na sua vida, porque ela é muito importante. Mas como esse amigo perguntou, muitos não têm entendimento, né? Eu já ia até falar sobre isso. Muitos não têm o verdadeiro discernimento da palavra de Deus. Ou seja, muitos não compreendem corretamente o que a Bíblia quer dizer. Aliás, né, tem vários outros livros na Bíblia, porque a Bíblia não é um livro, ela é uma coletânea, né, de livros, de 66 livros. E existem vários livros aqui que são de complexa, né, de difícil compreensão. O principal aqui que eu penso é o próprio Apocalipse, né, o livro de Apocalipse, que é o livro profético, né, que é cheio de símbolos, né, cheio de teorias, cheio de coisas da conspiração, né. É um assunto bem delicado, né, eu ouvi falar assim, né, uma pessoa foi até falar para mim sobre isso, né? Porque o Apocalipse, ele é um livro delicado. E assim, muitos aqui podem não entender, mas eu estou falando aqui pela voz do Espírito Santo. Eu não estudo, sabe, teologia. Eu estou sendo sincero, eu não estudo teologia. Eu não estudo nada sobre isso. Eu literalmente abro a Bíblia e compreendo. Eu peço ao discernimento do próprio Espírito Santo para que ele me dê esse discernimento. E ele me dá. E muitas vidas estão sendo transformadas e não é meu mérito, mas é o mérito, obviamente, agora para o Senhor Jesus. E assim, esta palavra, todos aqueles que vão compreender ela, é quem tem a presença de Deus. Você precisa ter o Espírito Santo para compreendê-la. Estudar a Bíblia não é, no caso, você apenas abrir a Bíblia como se fosse um material de estudos, não. A Bíblia é muito mais que isso. Ela é a palavra de Deus. Então, se você abre numa certa parte da Bíblia, você tem que entender uma coisa, que aquela palavra não é qualquer coisa que está te dizendo, não. Se a gente for ali, a gente pode abrir, por exemplo, livros de história. Se a gente for numa escola, numa biblioteca, podemos encontrar livros de história falando do nosso passado, né? Podemos falar da história do Brasil, né? Do Império, podemos falar de várias coisas da história. São coisas interessantes que também são do fundamento do ser humano. Mas nada se compara ao valor e à potência que a palavra de Deus tem. O impacto que a palavra de Deus tem na vida do ser humano é gigantesco. É gigantesco. Então, nunca se deve faltar a palavra de Deus. Porque o que está escrito aqui é sagrado. Cada palavra que está escrita aqui é sagrada. Escute bem, é sagrada. Sagrado. É algo consagrado ao Altíssimo. É santo, é separado pelo próprio Deus. Porque nada que está escrito aqui foram palavras de homens. Foram escritos por homens, mas a palavra aqui não é de homens, mas é do próprio Deus, do próprio Criador. Então, para você ter o discernimento da palavra de Deus, você tem que compreender através da presença dele. Jesus diz isso. Vamos ler lá em João capítulo 16, versículo 13. Olha o que ele fala. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, o Espírito de verdade, né? Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falarás de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha só, viu? Aqui o que Jesus quis dizer é que a voz do Espírito Santo é a voz da verdade.
Percebe que Jesus falava aqui, ó, mas quando vier aquele Espírito, o Espírito do quê? Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Faz sentido, né? Se é o Espírito da verdade, ele vai te guiar na verdade. Então, o trabalho do Espírito Santo na vida do ser humano é guiá-lo à verdadeira palavra, ao verdadeiro caminho. O Espírito Santo é o próprio Deus na nossa vida, né? Para quem reconhece a Trindade, sabe que Pai, Deus, Filho, Jesus e o Espírito Santo, que é dado pelo próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, são a Trindade que formam o próprio Deus. Então, assim, aqueles que não compreendem a palavra de Deus têm que ter a direção do Espírito Santo, porque ele que nos guia em toda a verdade. E vamos agora pensar, qual é a verdade? O que é a verdade? Né? O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A verdade de Deus é a sua palavra. Jesus diz, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é a verdade. Ele é o caminho e a vida. E a vida, a verdade, o caminho está presente aqui, na palavra dele. Está presente na palavra dele mesmo. Então você pode abrir jornal, você pode abrir documentários, noticiários. Vão ter várias coisas lá, várias notícias. São verdades. São assuntos verdadeiros. São coisas que aconteceram no mundo inteiro. Mas aquela verdade, muitas vezes é carregada por teorias. Já viu que num noticiário, já percebeu que em noticiários, né, que se você abrir o jornal, nunca tudo é confirmado 100%? Se você ver, você vai entender melhor. Todo mundo deve já saber disso, né? Eles falam assim, tal, por exemplo, aconteceu um massacre em algum lugar, mas o número de mortos ainda não foi confirmado. Ou aconteceu um massacre em tal lugar, porém, ninguém sabe quem foi o assassino. Ninguém teve ideia de quem é o assassino. Ninguém teve ideia do como aquilo se originou, o motivo. Ou seja, nunca tem todas as respostas, né? Isso por quê? Porque é o limite do ser humano. A gente não é onisciente em tudo. Certos assuntos a gente pode descobrir tudo, mas vai demorar tempo. E a realidade é porque a gente é muito limitado. O ser humano tem um limite. Tem uma fronteira que nos cerca. Então esse limite nos impede de atravessar certas coisas. E Deus colocou esse limite em volta do ser humano. Nós temos esse limite na nossa volta. Mas Deus, ele é um ser ilimitado. Ou seja, se ele é um ser ilimitado, então tudo que está escrito aqui acontece até o impossível. Muitos podem ler a Bíblia e falar assim, não, mas isso aqui é impossível acontecer na minha vida. Como, por exemplo, um morto pode ressuscitar, né? Como que um morto pode ressuscitar apenas com palavras? Jesus ressuscitou Lázaro. Abriu, né, a tumba lá e falou, Lázaro, vem pra fora. Lázaro já estava ali 4 dias morto. Fedendo o corpo, né? Sejamos sinceros, estava com o corpo tudo fedendo. Porque tempo de morto ali, né? Enfim, o corpo dele estava exalando um mau odor. Mas Jesus ressuscitou Lázaro apenas usando o poder da sua palavra. Quem pode ler isso e compreender isso como algo, né, algo normal, né? Podemos dizer assim que isso aí é algo louco, né? Fora do normal, fora do comum. Isso porque Deus não tem limites. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, você não pode falar assim, mas isso aqui é impossível. Pode ser impossível para você, mas para Deus jamais as coisas vão ser impossíveis. Jamais. Jamais. Por isso que Jesus nos ensina a oração. Jesus em si, mesmo sendo o próprio Deus, ele orou quando estava aqui na terra. A gente vê várias passagens que Jesus orou a Deus. No jardim do Getsemane, ele ficou ali a madrugada inteira orando, clamando a Deus. Falando com Deus, né, antes dele ser preso, açoitado e, por fim, crucificado, né, pelo Império Romano. Então, a gente vê que o próprio Jesus veio e deu exemplo da oração. E por que oração? Porque a oração ela é a arma da fé. Sem a oração, a gente não conquista esse impossível. Porque Deus traça esses limites. Sabe, ele podemos dizer, ele rompe esses limites. E esses limites é algo que só está cabido a nós, seres humanos. Meros mortais, né? Mas a Deus não. Deus, ele é um ser onipresente, um ser onipotente, um ser poderoso. Um ser que sabe de tudo, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então o que é impossível para esse Deus?
Se esse Deus pode estar aqui, ele está aqui hoje, ele está no Brasil, mas ao mesmo tempo ele está lá nos Estados Unidos, depois ele está na China, ao mesmo tempo ele está em Israel, ao mesmo tempo ele tem lugares que o ser humano nunca explorou nesse universo. O que é impossível então para esse Deus? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Então esse Espírito quer nos dar esse entendimento da palavra de Deus. Para você compreender a palavra de Deus, você tem que receber o Espírito do próprio Deus. E como que eu recebo o Espírito Santo? Você tem que buscar ele com toda a sua vida. Você tem que abandonar o pecado, você tem que abandonar a vida errada, porque se você continuar no pecado, o Espírito Santo não pode entrar aí. Como é que uma água... Você por acaso... Vamos usar um exemplo. É um exemplo bem muito usado, né? Com certeza isso aí não deve ser novidade para ninguém, mas eu vou usar esse exemplo do mesmo jeito. Por acaso alguém teria coragem de tomar água num copo sujo? Não. Eu mesmo, ninguém teria, né, mano? Ninguém teria. Pensa num copo sujo, num copo sujo. Copo sujo, né? Você pode ter usado em várias outras coisas. Você teria coragem de tomar água naquele mesmo copo? Claro que não. Claro que não. Você iria lavar aquele copo, ou pelo menos pegar outro, né? Para tomar água. Porque você não iria consumir água num copo sujo. A mesma coisa o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é um ser puro, um ser limpo. É um ser que não habita na imundície. Então se a nossa alma é impura, é trevosa, é cheia de pecados, como é que o Espírito Santo vai habitar aqui dentro? Se o meu coração é pecaminoso, se o meu coração é falho, se o meu coração está cheio de pecados, como é que o Espírito Santo vai habitar aqui? Me explica. Não tem como. Não tem como o próprio Deus habitar dentro de mim se eu estiver sujo, espiritualmente falando. Não tem como. Não tem de forma alguma. Então, para o Espírito Santo entrar na sua vida, você tem que se limpar primeiramente. Se limpar espiritualmente. Como você toma um banho, você tem que tomar um banho espiritual. Como é que toma um banho espiritual? É se limpando do pecado. É você abandonando os erros, aceitando ao Senhor Jesus, entregando a sua vida a Ele. E tirando todos os pecados do seu caminho. Ah, mas a gente vai continuar sendo pecador, lógico. Mas existe uma grande diferença entre pecar e se manter no pecado. Eu posso pecar. A pessoa mais de Deus desse mundo, né, podemos dizer assim, para você entender, a pessoa mais de Deus nesse mundo, se ela pecasse, ela peca, ela vai pecar. Mas ela vai errar, vai reconhecer que errou e depois vai se arrepender. Não vai se manter naquele erro, não vai se manter naquele pecado, entende? Então você tem que tirar o pecado, que é uma barreira que atrapalha, que está no meio de você e Deus. Você tem que tirar, romper essa barreira. Entende? Porque você não vai alcançar o Espírito Santo, a presença de Deus, se você deixar o pecado consumir a sua vida, liderar a sua vida. Entende? Sim ou não? Então, para o Espírito Santo habitar na sua vida, você tem que se limpar primeiramente. Você tem que limpar o seu ser, limpar a sua alma. Com um copo, você vai lá, pega o copo, você vai passar ali uma bucha, vai passar um sabão, vai limpar aquele copo. Aquele copo que tá sujo. É a mesma coisa que você tem que fazer com o seu ser, meu amigo e minha amiga. Você tem que fazer a mesma coisa na sua vida, no seu coração. Porque o seu coração, se ele está impuro, pecaminoso, você tem que limpar ele do pecado. Abandona o pecado. Abandona o adultério. Abandona a prostituição. Abandona a pornografia, meu querido. Abandona a mentira, o engano. Você pode estar até mesmo enganando o seu familiar, alguém da sua família. Você está querendo passar a perna em alguém. Se você está passando a perna em alguém, isso é algo errado. Além de você não receber o Espírito Santo, você não vai conquistar a salvação eterna. Deixando esse pecado na sua vida, você acha que vai alcançar a eternidade com Deus? Jamais. Se você ver, você pode ver em Apocalipse. Apocalipse que diz a lista dos que não herdarão o reino dos céus. Homicidas, os mentirosos, os idólatras. Você pode ir lá ver. A palavra de Deus diz isso. Todos aqueles que desagradam a Deus não vão habitar no reino dele. Não herdarão o reino dos céus, não herdarão o reino de Deus. É forte, mas é para você colocar sua mente no lugar que você precisa se limpar espiritualmente. E não só para receber o Espírito Santo também, mas para ser salvo, né? Porque não tem como você ser salvo com pecado na sua vida. Mas, voltando ao nosso assunto, o Espírito Santo para você receber é exatamente isso. Você tem que se limpar espiritualmente, contando com a própria salvação.
Então, se você não se limpar, você não recebe o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem esse entendimento. Uma coisa liga a outra. Tem uma outra palavra aqui que diz assim, ó, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 ou 17, diz assim, ó: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, dirigir também, peraí, gente, tem um probleminha aqui. Enfim, essa é a palavra aqui que deu um outro problema, não é só isso aqui. Mas enfim, resumidamente aqui, que deu errado uma coisa aqui. Mas enfim, resumindo isso aqui, você pode ver à direita, 2 Timóteo 3, 16 a 17. Se quiser, eu posso até abrir a Bíblia aqui mesmo. Porque o tablet que eu tô aqui deu errado, gente. Vocês me desculpem. Diz assim, ó. Tô lendo na Bíblia que eu tava lendo outra coisa. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É isso aí. Meu tablet deu errado aqui, mas enfim. Essa é a palavra de Deus. Ela nos dirige à verdade. Ela nos dirige, nos inspira a verdade. Ela nos corrige. Você vê, ela fala que ela nos corrige. Ela nos instrui. Ela nos dirige. Ela nos dirige no caminho de Deus. Então, se a gente não tiver a palavra de Deus como nosso alimento espiritual, a gente não vai jamais ser guiado por Deus. Muitas religiões têm suas bíblias, né, entre aspas, podemos dizer assim, porque muitas religiões têm uns livros sagrados, né, que elas seguem. Temos a Torá, né, dos judeus. Temos várias coisas. Do cristão tem que ser a Bíblia, que é a única fonte alimentícia da alma. É onde o próprio Deus fala, e onde o próprio Senhor Jesus fala. Aonde o próprio Senhor Jesus fala. Você pode ouvir várias vozes nesse mundo, mas nenhuma vai te preencher. Nenhum ensinamento vai te preencher se não for a palavra de Deus. Entende? Nenhuma palavra nesse mundo vai te preencher se não for a palavra do próprio Deus. Se a palavra de Deus não entrar na sua vida, você não vai ser preenchido. Porque ela é a única. Ela é a única que nos preenche, que nos direciona, que nos corrige, como a própria palavra em 2 Timóteo 3 fala. Ela nos corrige, ela nos direciona, nos guia. Ela é a única. Não existe mais nenhuma outra. Ela é a única. Se você não seguir ela, você não obedecer a ela, não entrar no caminho dela, você não vai ser guiado por ela e você não vai saber a vontade de Deus. E ela é a única que nos instrui na verdade, corretamente. Mas voltando lá no início, para isso você tem que receber o Espírito Santo. A importância da presença de Deus na sua vida é por causa disso. Porque se você não receber o Espírito Santo, você não vai receber isso, a direção de Deus. O Espírito Santo é o próprio Jesus na sua vida. Então, se Jesus não estiver na sua vida, você também não vai saber ser dirigido pela palavra dele. Então, para você ser dirigido pela palavra dele, o Espírito Santo é importante na sua vida. Então, busque o Espírito Santo. Busca salvação para sua alma, que é a mais importante de tudo, para ser guiado por ela. Então, respondendo essa pergunta, para você estudar a palavra de Deus, para você compreender a palavra de Deus, você tem que receber o Espírito Santo. É claro que existem palavras, né, que às vezes fogem da nossa compreensão. Já me aconteceu, até hoje me acontece, se eu me deparo lendo a Bíblia, às vezes eu vejo palavras que eu não entendo, eu não compreendo. Aí eu vou lá e pergunto, eu vou pesquisar, às vezes se eu não consigo entender mesmo pesquisando, não encontro o que eu quero, eu busco ajuda em outras pessoas, né? Outras pessoas vão lá e me ajudam, me instruem e me ensina melhor, né? Do que uma simples pesquisa. Então, se você estiver em uma situação dessa, meu amigo, se você não tem lido a Bíblia, mas você tem buscado, começando a ler, comece a ler também, é muito bom. Até para quem não é cristão, a Bíblia é muito bom, para todo mundo no caso, né? Para todo ser humano. Mas assim, até mesmo a própria ciência já falou os benefícios da Bíblia para o cérebro humano, tá? Isso aí nem é um portal cristão. A própria ciência, né, que pessoas que nem são cristãos, que são ateus, né, buscam, a própria ciência já falou vários benefícios que a Bíblia Sagrada tem para a mente do homem, para a mente do ser humano. Então, busca ler a palavra de Deus porque ela nos ensina bastante. Tem linguagens poéticas na Bíblia. Palavras poéticas, né?
A palavra poética lá em Provérbios, tem Eclesiastes, tem palavras muito boas que ensinam a gente. Ensinam a gente. Ensinam bastante a gente. E é dessa forma que Deus trabalha na nossa vida, né? Através da sua palavra. Então, você só vai ser direcionado através dela. Busque ela, de fato, de verdade. Se você não entender, fale com alguém, busque ajuda aí, fala, né? Pergunte pra uma pessoa, porque é normal no começo. No começo é sempre normal você não entender algumas coisas na Bíblia. Mais pra frente o Espírito Santo vai te dando discernimento, entendimento, e você vai ver que ele vai falar com você todos os dias. Deus abençoe a vida de todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixamos aí o livro de João, capítulo 16, versículo 13, que a gente falou, e 2 Timóteo lá, capítulo 3, que a gente falou também, né, sobre a direção que a palavra de Deus nos dá. Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo.